Bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel. Hoje estamos em a presença do Adilson. Ele teve uma perda na família. Uma irmã dele, de nome Viviane Bopsin, voltou para a casa do pai. Quer dizer, estava com uma doença bem grave e, como se costuma dizer nessas situações, ela descansou. Estava sofrendo muito, a família toda sofrendo junto, e agora o Adilson está vivendo esse luto, essa perda. Então, estamos aqui para, não para ocupar o lugar dele, né? Eu não ocupo o lugar dele nem de ninguém, mas fazendo o programa hoje sozinha, por conta desse acontecimento. Aliás, esse fim de semana, né, foi pleno desses assuntos tristes, inevitáveis, porque todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer, um dia a gente parte dessa. Claro que alguns até gostariam que fosse mais cedo, outros que fosse mais tarde, mas na verdade ela chega um dia. Não sabemos por nem como, de que forma, mas a verdade é que chega. E essa perda que nós tivemos, que foi uma perda do universo, do mundo inteiro, né? Universo não pode ser dizer, mas do mundo inteiro, do planeta inteiro. Porque onde quer exista uma pessoa cristã, e cristãos existem no mundo inteiro, essa pessoa está abalada. Muitos estão sem entender o porquê de tanta crueldade, o porquê de tanta maldade, o porquê de tanto sofrimento, aparentemente sem motivo, sem razão. A vítima foi vítima da violência. Uma coisa que ninguém estava esperando, porque a gente estava assistindo ele falar, dialogar, conversar, ele nem levantava a voz, era uma pessoa não agressiva, só sabia falar em Deus, falar em Cristo e colocar todos no caminho de Cristo. E, para surpresa do mundo inteiro, né, houve aquele ataque brutal e que ele roubou essa vida material. Mas ele com certeza já está, como todo mundo viu na internet, né, eu não sei como é que chama isso, mas uma informação, uma escadaria muito longa, Cristo em cima da escada e ele subindo as escadas, e Cristo abraçando. Eu fico por aqui, porque senão me emociona demais. Mas eu quero só frisar, em cima de tanta tristeza, de tanta dor, que vocês também se deem conta que nós não exageramos. Que nós, quando dizemos todo dia, se possível, para vocês, que nós estamos numa guerra santa, muito embora não usemos essa expressão todo dia, mas a guerra é espiritual, é o bem contra o mal. Se você quer ficar do lado do mal, fica, não tem problema, quer dizer, tem, mas é problema seu. Desde que continue problema seu, que você não parta para agressão com outras pessoas só porque não pensam como você. Ninguém é obrigado a ser cristão, mas também o cristão não pode. Cristo já morreu por nós de uma maneira cruel, uma maneira sangrenta. Então, por que fazer um jovem daqueles, 31 anos, uma esposa mais jovem ainda, e criancinhas, bebês? E ainda teve gente que achou bom, no ápice da maldade, da crueldade, da sandice, um psicopata, dizer que bom para as crianças que ele se foi. Então, vocês entendem que esse horror todo, essa maldade, não basta fazer o mal, mas ela tem que conspurcar, tem que sapatear em cima, tem que tripudiar. Isso é coisa. Por isso que eu quero que vocês não me julguem com tanta severidade pela minha insistência. Isso é coisa da esquerda. A esquerda representa o comunismo, que às vezes com a pirulinha dourada, eles chamam de socialismo. Mas nós sabemos o que é. Que é o próprio cão encarnado. O cão não é o nosso cachorrinho, né? O demônio. Porque é tanta maldade, é tanta crueldade,
E não é só num lugar. Ah, mas foi um José de vez em quando. Não. Hoje, se descobrirem, e eu vivo dizendo isso para vocês, uma família que tem uma Bíblia lá na Coreia do Norte ou na China não sei, vai para prisão ou vai para trabalhos forçados, não sei, mas na Coreia do Norte, que é comunista, vai morrer toda a família, mesmo que alguns nem concordem com aquilo, não sejam cristãos ou digam que não são, não importa. É assim, ó, liminarmente, toda a família é mandada para o céu. Então, vocês é o máximo da intolerância. É o máximo. E nós estamos vivendo agora, nesse momento, outras situações, em outras situações no globo, onde também a guerra é religiosa. Lá em Israel. Israel tem o quê? Povo de Deus. E quem é que luta contra Israel? Os que não acreditam em Deus. Os que odeiam os cristãos. Os que querem a morte do pior jeito. Para eles, o cristão não é gente. Não é normal. Pode fazer o que fizeram com os bebezinhos, micro-ondas, pode torrar, pode queimar, pode degolar, pode estuprar e depois matar. E às vezes só estuprar e deixar morrer depois da míngua, daqueles, como estão alguns reféns. E nós estamos vendo também no Nepal, Nepal onde um povo bondoso, tranquilo, budista na sua maioria, ou hinduísta na sua maioria. E agora, de repente, uma ditadura comunista tão cruel, tão corrupta, que nem a nossa, tão horrível, que eles não suportaram. E um povo, que o povo brasileiro é muito mais agressivo e não reage dessa forma, ou não reagiu ainda. E eu não estou incitando para que ninguém reaja dessa forma, mas eu estou apenas revelando que vocês já falando sobre o que vocês já sabem, não estou revelando nada. Então vocês sabem que lá eles não aguentaram mais a corrupção, o banditismo, a crueldade do comunismo. Se revoltaram de tal forma que destruíram o que puderam destruir. Mas não é um foguinho aqui, uma fogueirinha ali. Não, tocaram fogo para valer. Agora comparem isso aí ao 8 de janeiro. Nós temos bandidos da mesma laia aqui. Colocar um homem justo como Jair Messias Bolsonaro, colocar os bolsonaristas que estavam apenas buscando liberdade, liberdade de pensar, liberdade de agir, de falar, os parlamentares, até a Constituição proíbe, impede que um parlamentar seja punido quando fala na tribuna. Se for crime comum, vai responder depois do mandato. Agora, aqui nessa realidade brasileira, nos últimos anos, nos últimos 6 anos, hein? O Bolsonaro ainda estava no poder e esse poder paralelo, essa ditadura da toga, já estava caçando deputados por crimes cometidos na tribuna, crimes de palavra, expressões que o outro não gostou de ouvir. Quem é o outro? Quem manda no Brasil? Por que ele manda no Brasil? Porque uma cambada de covardes, de corruptos, que compõe a maioria do Congresso Nacional, não se importaram que ele fosse fazendo as coisas, ele ia fazendo uma sujeira e os outros só aproveitando. Não precisava eles fazerem sujeira nenhuma. Não precisava. Esses deputados, tudo bandido, todos ladrões, todos com processo. Eu não tenho o menor medo de ser processada por injúria, difamação, por qualquer crime ou outro que eles queiram. Porque isso é verdade. Eles já não estão assim agora nessa realidade, que também estão, mas eles já vêm de outros carnavais. Mensalão, petrolão, todo esse tipo de corrupção que eles já vêm envolvidos. E agora, com essa fraude contra o INSS, contra os velhinhos, contra os aposentados, contra as pessoas com deficiências que precisam receber uma aposentadoria especial, e ainda pegam. Eles são tão cara de pau, eles são tão cientes de que não lhes vai acontecer nada. Esse é o mal gerado pela impunidade. É banalizar o roubo de um telefone. Telefonezinho, que às vezes a vítima não pagou a primeira prestação. Roubo de um telefone, para beber uma cervejinha.
Isso está bem, se justifica. Mas eles tiram vidas de pais, de mães, de jovens, de estudantes, por causa de tênis, por causa de telefone, esses telefones mais caros, porque já, telefone vagabundo, tem gente que carrega 2 telefones, um vagabundo e um bom, porque para alimentar essa sanha criminosa que vinga no Brasil por causa desse desgoverno. Bandido pode estar armado até os dentes, bandido pode ter arma, mais armas e mais potentes do que a polícia. Que a polícia civil, que a polícia armada, que pode ser militar. Pode. Eles podem tudo. O armamento deles é a primeiríssima linha. Mas você, cidadã decente, mesmo que aprenda a atirar, que pertença a um CACS, esteja tudo regularizado, não pode. Não pode ter arma. Olha o que a Zambelli está passando. Ela passou dos limites? Passou. Mas não matou ninguém, não feriu ninguém. No máximo, houve uma tentativa branca de homicídio, no máximo. Se nós usarmos o Código Penal brasileiro, que não se usa mais, né? Esse não. Nem Código Civil, nem Penal, nem processo civil, processo penal, nem Constituição. Eles rasgaram tudo isso para eles governarem do seu jeito, a sua maneira e para as suas pessoas. Prestem atenção, não é exagero meu, eu não estou inventando. Um jovem cristão, trabalhador, honesto, familiar, amante da paz, da família, pregando a palavra de Deus, onde ele ia, conversava com pessoas do mundo inteiro, conversou inclusive com o Bolsonaro, com vários brasileiros, aparecem agora na internet, ele entrevistando, ele não entrevistava, ele dialogava, as pessoas faziam perguntas e ele respondia. Então, essa pessoa aí foi morta por um esquerdista fanático. O que aconteceu? O pessoal da direita, o pessoal cristão, saiu arrebentando tudo, saiu botando fogo na cidade, saiu matando gente, saiu dizendo, eu vou pegar esse, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. O próprio pai do que matou foi entregá-lo, porque era um homem também cristão, um homem de bem, trabalhador, a esposa também, os filhos eram bem criados. Quando é que ele entortou? Quando chegou na universidade. E não precisa você entrar numa universidade, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Não precisa. Você passa na rua, você já vê disse que é uma universidade do Estado. A URGS, por exemplo, o que é a pichação do chão até o teto. A Débora está pagando uma pena violentíssima, que nem os estupradores ganham. Uma mulher chamada Débora, jovem, com filho pequeno, está cumprindo pena de 17 anos, porque escreveu uma frase lavável, facilmente limpa, numa estátua. E, no entanto, vocês veem a URGS e todas as faculdades da URGS cobertas de pichação, de imundice, palavrões, aqueles sinais que só eles entendem. Para esses, não existe castigo. Há bem pouco tempo foi pego e também preso, mas já soltaram imediatamente, um professor universitário pichando uma parede, um muro que não era dele. Mas eles podem. Então, vocês vejam, porque eu falo brava, assim, que é o meu jeito de falar. Mas eu não sou incapaz de cometer um ato de violência. E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. O pessoal, assim, ó, com a ferida aberta, em carne viva. E o que eles fizeram? Se abraçaram, rezaram, continuam abraçados, rezando, chorando, homenageando. Mas ninguém pegou um pedaço de pau, uma pedra, para matar um esquerdista. Olha, é no mundo inteiro, gente. Vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos. Não vou me meter em política. Isso é política. E essa coreana que eu ouvi falar, ela disse o quanto é errado você não querer fazer política, você não participar, porque é só fazendo política, é só participando que você tira os maus políticos. É só fazendo política, é só participando que você contribui para que as leis sejam melhores. E também contribui para fiscalizar que essas leis sejam cumpridas. É por isso que você tem que se interessar por política. E nós estamos há 1 ano de umas eleições importantíssimas.
Eu não fico nem imaginando A ou B ou C para concorrer para isso, para aquilo, porque eu sei que a direita estará em pé, vertical, literalmente falando, quando chegar as eleições. Porque até lá, essa esquerda vai errar tanto que a própria justiça divina, o próprio universo, vai se encarregar de que eles sejam punidos. E serão. E agora, talvez, para nossa alegria, nós veremos a diminuição da capacidade de fazer maldade desses sinistros lá do Supremo, porque parece que para eles essa semana uns já estão punidos, mas punição virá para outros, porque aplicar isso aí não é vingança, isso aí é aplicar aquilo, a lei que eles julgam os outros, que eles, né, a régua com qual eles medem os outros. O Bolsonaro, tem gente que critica ele, assim, dramaticamente. Ele errou, falava só em 4 linhas, não saiu nunca das 4 linhas, saiu o que deu. Não foi porque ele errou. Erraram os que precisavam tirá-lo do caminho. Então, esses não têm linha. Mas o Bolsonaro continua hoje sofrendo as maiores humilhações, ele e toda a família dele, e ele não pensa em sair das 4 linhas, não pensa em fazer nada que seja errado. E isso, para nós, é um grande exemplo. É por isso que o pessoal, seguidores, admiradores, e até que eram neutros em relação ao Charlie King, eles estão fazendo como ele fazia. E como ele continuaria fazendo se continuasse vivo. Entenderam? Então, é muito importante que a gente agora veja, aqui no Brasil está acontecendo essa injustiça, porque vocês conhecem a expressão raposa cuidando do galinheiro. Todo mundo conhece. É como nós estamos hoje quanto à nossa parte jurídica. Nós temos os maiores corruptos. Gente que ganha 48 mil tem salário, e tem mansão de 22 milhões, aqui e fora do Brasil. E não é uma. São 2, 3, 4, 5, são chácaras, sítios. Meu Deus do céu, com o salário que eles ganham. E se isso não é uma corrupção declarada, escancarada, eu não sei mais o que é. Porque nós, pessoas normais, temos que trabalhar, temos que economizar, temos que ter dura e ainda passamos muito aperto, muita necessidade. A maioria do povo brasileiro. Maioria. Felizmente, existem uns que não precisam disso, mas a maioria passa. Agora, um cidadão que ganha 48 mil, eu achei que era quase 100. Não, 40, mas tem os penduricalhos. Tudo safadeza. Isso tudo tem que mudar. Isso tudo tem que acabar. Eu, quando era vereadora, abri mão do cargo oficial que eu tinha direito por ser presidente da Comissão de Justiça. E um dia, o Daut, que era meu grande amigo, querido amigo, que também perdeu a vida para a violência. Ele não acreditou em mim. Me obrigou a ir num programa dele na Band, eu acho, para dizer isso. Aí as pessoas ficaram sabendo que era verdade. Mas por quê? Perguntavam. Quer aparecer? Não, é porque eu ganho o suficiente para ter um carro e mantê-lo, como é que se diz? Andando. Tinha dinheiro para gasolina. Porque o meu salário de vereadora me permitia isso. Por que eu vou querer uma regalia que meu vizinho aqui da direita, da esquerda, da frente da minha casa não tem? Ele vai no posto, pagar gasolina. Por que a Jussara não é assim? Se o trabalho dela é ser vereadora, ela ganha para isso. Pronto, Zé, fini. É assim que eu agi a minha vida inteira, e é por isso que eu, quando descobri que o Bolsonaro agia dessa forma, aí não tive dúvida. É louco do meu time. Ela é louco? É, mesmo time que eu sou louca. Então, estou com ele até hoje. Meu partido foi tudo pro Centrão, tudo se coligando com os comunistas aqui do Estado, com os comunistas, com o cachaceiro lá do governo federal. Tudo, ó. Nós precisamos tirar essa gente. Nós só temos uma arma, graças a Deus, que não precisa a gente pegar em armas.
não precisa fazer sangue, tirar vidas, não. Só apear, como diz o gaúcho, do cargo, através do voto universal e secreto, que há de ser por escrito de novo, para que não nos roubem outra vez. Porque agora, antes a gente dizia, pois é, parece que, quem sabe, pelo movimento, o Bolsonaro se mexe tem milhões, o outro se mexe não tem ninguém. Hoje a gente sabe, o Tagliaferro já disse com todas as letras e mostrou as provas. Não se fez nada ainda. Mas a gente sabe que nós somos garfados nessa última eleição. Meu Deus do céu. Agora está na hora de eu me acalmar e chamar o Alexandre, que vai trazer a sua palavra sábia, calma, tranquila, mas cada um com o seu temperamento, né, gente? Não dou nem tapa em ninguém. Para mim, um ser vivo, eu respeito todos. Até os que eu não curto muito e não gosto, mas eu respeito. É vivo, está vivo. As plantinhas. Mas tem gente que fala calmo, que é calmo. E graças a Deus, né? Porque nem todo mundo vai ser gritão e burro. Porque parece que é burrice a gente gritar. Porque parece que ninguém ouve. Então, vamos ouvir Alexandre Garcia, que terá, com certeza, uma palavra boa, uma novidade, uma coisa para, né, a gente descarregar um pouco, desabafar um pouco e nos sentirmos um pouco melhor, porque não basta ser brasileiro, tem que ser um brasileiro feliz. Nós estamos em pleno mês Farroupilha. Já passou, a guerra já passou, hoje é só curtir a nossa cultura, com belas roupas, com belas danças, com muita comida. É isso que a gente quer. Não só para o povo gaúcho, o povo brasileiro, o povo catarinense, lá onde está o Adilson agora, né? O povo, aquele estado, gente, nunca foi governado pelo PT. Olha a maravilha que é. A gente passa da fronteira, parece que mudou de país e não de estado. Então, meus parabéns ao povo catarinense que tem esse discernimento, que tem essa iluminação para se comportar direitinho, votar de tal maneira que não possam ser roubados. Porque a gente é roubado na medida em que meio que se iguala. Se a diferença for assim, eles não podem roubar. Nem tecnicamente é possível. Mas, estou me alongando de novo. Gabriel, traz o Alexandre, por favor. Depois do Alexandre, os nossos comerciais. Bom dia. Confirmando-se grande depoimento hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o INSS, onde milhões de idosos foram roubados em bilhões de reais, incluindo também crianças com doenças gravíssimas que são beneficiários da Previdência e também foram usadas. Vai depor o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes. Consta que ele concordou em depor porque quer se defender. Então ele vai ter que contar. E a gente sabe que ele não é funcionário da Previdência nem do governo. E, obviamente, para fazer tudo o que ele fez, e o seu sócio, que está preso, né, Maurício Camisotti, tem que ter a contrapartida dentro do governo. Não tem como alguém achar que alguém de fora fez tudo, sem contrapartida dentro do governo, sem dividir o dinheiro. E teve muito dinheiro, porque foram apreendidos, segundo o jornalismo, né, carros de luxo, Bentley e Ferrari. Bentley, sim, carro de luxo. Ferrari, não. Ferrari é um carro esportivo, né? É bom a gente lembrar que a Polícia Federal estava investigando e Dias Toffoli pediu todos os inquéritos. Não sei a truque de que ele não era o relator. Aí o Procurador-Geral da República disse, opa, peraí, queremos um relator para tocar isso. Aí foi para as mãos, foi sorteio, André Mendonça, e aí o negócio passou a andar. E já tem 2 presos e um advogado que pediram a prisão, o ministro André Mendonça não concordou. Passou a andar o processo, né? Então, tem um prato cheio. Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. É o principal beneficiário, mas tem muita gente envolvida, né?
Então vamos esperar. Acho que é um grande momento. Eu estou vendo que é algo maior que o Lava Jato, maior que o Mensalão. Aliás, falando em Mensalão, esse careca do INSS parece o Marcos Valério. Até o perfil fisionômico dele, né? Parece que ele é apenas um eixo aí, mas tem muita gente envolvida. Esperemos. O presidente Lula publicou um artigo de opinião numa página do New York Times de ontem, domingo. Ele elogiou o Supremo por condenar Bolsonaro, segundo ele, que orquestrou tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Disse que está orgulhoso do Supremo. Criticou Trump afirmando que está usando tarifa e a lei Magnitsky para buscar impunidade de Bolsonaro. Continuou defendendo o Supremo, dizendo que a justiça não é caça às bruxas, nem está perseguindo as big techs americanas, e depois disse que é desonesto chamar regulação de redes de censura. Opa, então eu vou ser desonesto agora. Eu digo que querem regular as redes, o pretexto é regular as redes, mas é para fazer censura política, porque já existem os meios de combater discurso de ódio, pornografia, agressão a crianças e adolescentes. Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, está tudo lá, é só aplicar. Não precisa fazer censura, porque, aliás, a censura é proibida pela Constituição, né? É impossível pela Constituição, a menos que desrespeitem a Constituição. Bom, uma outra questão que eu queria falar, né? Esse caso aí daqueles que festejaram o tiro, que era para ser na cabeça, mas pegou no pescoço, do Charlie Kirk, um religioso, pai de família, pai de 2 filhinhas, né? Eu me pergunto a vocês, quem festeja um crime desses não é igualzinho ao assassino? É movido pelo mesmo ódio, pelas mesmas emoções, os mesmos sentimentos do assassino. É isso que a gente tem que considerar, com tristeza, né? Mas é um ódio que vem sendo pregado há muito tempo. Lembram da Marilena Chauí gritando, eu odeio a classe média? Daquele tal de Yazzi, num encontro, os dois num encontro do PT, né? Dizendo que, citando Brecht, que foi um dramaturgo comunista, dizendo uma boa espingarda, uma boa bala para botar esse fascista no paredão, uma boa pá para fazer uma boa cova para ele, né? São esses ódios, a pregação desses ódios por anos e anos, né? O ódio que a gente vê nas universidades não é só com o advogado Jeffrey Chicchini. Qualquer aluno numa universidade federal que entre com uma camisa de outra cor que não seja o vermelho lá, põe o verde e amarelo para ver o que acontece. Põe a camisa da seleção porque é expulso. É o ódio que é pregado, né? O ódio é o oposto do principal mandamento do cristianismo, que faz parte da nossa cultura judaico-cristã, que é o amor. O ódio é o oposto. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório.
like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand, or will you just keep I'm not about to figure it out for you. Já estamos novamente. Já, né? Já baixei um pouco alguns tons, porque eu fico muito triste. E essa indignação é por conta da tristeza que eu sinto, que eu vejo que tantas pessoas ainda precisam ser atingidas, tantas pessoas ainda precisam ser contatadas, abrir a sua cabeça e não pensar assim, eu faço política porque política é coisa de ladrão. Não. Faça a política, a boa política, porque toda vez que os bons se recolhem, se encolhem, por medo, covardia, indiferença ou por causa da razão, os maus, ó, vêm e comem de bocadas. Essa é a verdade. Tenho certeza disso. Então, quando eu digo, eu vou repetir novamente, que não é exagero, que há essa convulsão no mundo inteiro, no sentido de repelir, de tirar das costas, porque o comunismo é um fardo, é um peso nas costas do povo. Quem é que se dá bem no comunismo? Quem é chefe, quem manda. E os amigos do chefe, e a família do chefe, e os amigos da família do chefe, ou a família dos amigos do chefe, é só essa mandalha. Só para eles que está tudo bom. Por quê? Se eles ficarem aqui no Brasil, o Brasil dominado pelo comunismo, para eles tudo bem, é a praia deles. O dinheiro é nosso, mas está na mão deles, está na mão errada. E se eles não querem mais viver aqui, como agora, aquele cretino, aquele bandido, aquele psicopata do Maduro, está pedindo, ele que é todo valentão, vai enfrentar, já recrutou velhinhos, velhinhas, gente já em fim de carreira mesmo, gente mais velha que eu, treinando, fazendo ginástica, para enfrentar exército dos Estados Unidos. Me poupe, né? Vai ser cara de pau, maluco de pedra, mas lá na Cochinchina, lá no mármore do inferno, pelo amor de Deus, agora está pedindo, na gíria, é assim que se diz, eu vou repetir, para vocês entenderem bem, pedindo pinico para o Trump, que ele já debochou, que ele disse que podia fazer, ia acontecer, que ia enfrentar, está pedindo para deixar que ele vá embora para a China. Nunca mais incomoda ninguém aqui, mais ou menos com essas palavras, hein? Não vai incomodar mais ninguém aqui, e aí, a partir daí, pode esquecer, fazer o que quiserem com a Venezuela. Só que o Trump disse, nananina, não. Você tem crimes contra a humanidade. Você é um criminoso contra os direitos humanos, tem que pagar por eles. Tem que pagar. O assassino do Charlie vai pegar o quê? Pena de morte. Porque no estado lá onde ele matou, existe pena de morte. Não existe em todos os estados dos Estados Unidos.
Mas o tá, ela tem pena de morte. E um jovem precisava morrer, porque tirou a vida de outro jovem. O esquerdista precisava matar outro jovem, agora vai ele também morrer. Eu fico pensando, imaginando a dor desse pai por ter feito a coisa certa dentro das 4 linhas. Pegou o filho e entregou. A gente, mas que coragem, entregou o filho. Imagina a dor desse homem. Ele é tão grande quanto a dor do outro que perdeu o filho pelas mãos do comunistinha, do esquerdalha, do universitário, que entrou lá de um jeito e saiu de outro. Entrou lá uma pessoa normal e saiu um bandido. Nem saiu ainda, nem vai sair. Quer dizer, agora já saiu, né? Vai estar preso até o dia da morte dele, porque não vai ser julgado daqui a 10, a 20 anos. Vai ser julgado muito logo. Porque senão a coisa vira baderna lá também. Já é. A esquerda lá, tanto que ele pertence à esquerda, as universidades pertencem à esquerda, e ele cometeu isso porque é um esquerdista, porque é um comunista. Não dissociem. Mas ela fala esquerda, direita. Direito não é santo, né? Nós sejamos santos, somos só pessoas normais. Nós temos nossos defeitos, nós corrigimos, tentamos ser generosos, porque fazer o bem a gente sabe que traz retorno, que deixa a gente tranquila, deixa mais feliz. Qualquer gesto que a gente faça. Às vezes passa por uma pessoa na rua e a pessoa vem tensa assim, dá um sorriso. Faz a gente quase louca, assim, dá um sorriso. A pessoa se surpreende e já relaxa um pouquinho. Dá uma atenção. Eu já ouvi 8 minutos, por 8 minutos de atenção, uma pessoa que está no desespero pode sair do desespero. Agora, se ele é comunista, e a gente vulgarmente agora esquerda, ele não tem empatia, ele não tem entranhas, ele não tem coração, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem nada. Eles não respeitam nada. Olha esse cretino desse gaúcho, eu não vou dizer o nome dele, para não dar ibope para essa criatura repelente. E que se diz jornalista, historiador, e blá, 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 blá. Agora não está tendo nem lugar para fazer as palestras dele, que já são até agendadas. Infelizmente, a PUC, agindo com toda a correção, não permitiu que ele fizesse o lançamento do seu livro, a sua palestra, sei lá o quê. Outra livraria, no Iguatemi, franqueou para ele, tá? Então pode. Mas quando soube que também era por isso, também tirou. Então, vai ter gente comprando os livros dele, pessoal de esquerda, para ler as porcarias que ele escreve? Não vai ter. Mas mesmo assim, ele é tão malvado, ele é tão cruel, que ele esqueceu. Olha como é que o esquerdista é psicopata mesmo. Ele se acha. Eles podem tudo. Ele pôde dizer, olha só, que a filha dele está lá nos Estados Unidos. Está lá no mesmo estado que onde o Elon Musk tem uma casa e que vou beber a minha própolis, não é? Vinho. Se fosse, que bom, né? Mas não posso. Nem vinho, nem coca. Ui. Pois é. Então, ele falou que ela mora no estado e, por acaso, perto da casa. Imagine, né? Pode acontecer lá, né? Um ato de terrorismo. Ele não falou terrorismo. Mas pode acontecer uma explosão, uma coisa, né? Caraca! Ele sugeriu que a filha dele pode fazer um atentado contra o Musk. Eu nem sei se a filha dele é ajuizada, se compactua das ideias do pai, se ela é outra maluca que nem ele, ou se ela é uma pessoa do bem, não sei. Você nem sabia que ele tinha uma filha. Aí, ele, além de dar tiro nos pés, de se autodestruir, porque ele, a figura dele, que Deus me perdoe, mas é repelente. O ódio. Sabe, quando a pessoa é boa, transcende a bondade. E todos gostam de ficar perto dela. Não é ruim, é legal. Mas quando a pessoa é cheia de ódio, de raiva, de rancor, que o comunismo traz e coloca nas pessoas aqui, tira o coração. Tira. Não tem mais empatia. Dizem que o coração é, né, o lugar onde se
onde fica a sensibilidade, a emoção, o amor, etc. Mito ou não, a gente sempre diz. Porém, esquerdista, comunista, não tem nada disso. Não tem. Se cuidem. Se cuidem. Eu tenho pessoas que eu quero bem e que são de esquerda. E eu não vejo nas pessoas que eu conheço, para algumas eu justifico. Foi por isso, isso e aquilo. Mas outras vão mais pela maré. Porque conheceram o cara lá atrás, porque você dizia o pai dos pobres e não sei o quê. Aquilo já está no DNA da pessoa. O primeiro voto foi para aquele cara. Você sabe que eu estou falando do cachaceiro, né? E hoje mantém aquilo assim, mas são pessoas boas. Não são pessoas más. Não combina. Por isso que a gente fica injuriada. Não combina com a maldade que representa um esquerdista militante. Não combina. Eu sou da direita. Eu não preciso andar por aí dizendo que sou da direita, viu? Bom dia, sou da direita. Não preciso. Eu tenho que andar direito. Eu tenho que ter um bom comportamento. Eu tenho que ser generosa. Eu tenho que compartilhar. E sabe o que acontece? As pessoas que são assim se aproximam de mim. Então, tem presentes, das amigas, até de gente que eu não conheço. Estou muito atucanada por causa de uma coisa, o problema se resolve porque aparece alguém que me ajuda. Enfim, bondade, cortesia, gentileza atrai bondade, cortesia, gentileza. Coisas boas atraem coisas boas. Então, por que a Jussarinha tão boazinha fica brigando com os comunistas? Porque eles não são de Deus. Podem até se converter, mas alguns até já passaram e depois se desviaram. Outros, por interesse, que eu sei que tem pastor que se vende e leva o seu rebanho junto. Ainda bem que hoje nós temos internet e outros meios que as pessoas também podem abrir os olhos de outras formas. Mas não é só no meio evangélico. Meio evangélico é onde menos tem esquerdista. Infelizmente, para nós os católicos, eu hoje não pratico mais, porque tenho vergonha. Tive vergonha há muitos anos da Igreja Católica. Mas o comunismo começou aqui há 40 anos atrás, com a teoria da libertação. E aí eles foram transformando e transformando, e hoje, não sei agora, nesse setembro de 2025, se ainda está assim. Porque em setembro de 2024, falando com o arcebispo, ele disse que mais de 50% dos padres eram comunistas. Ano passado. Pode ser que alguns tenham virado. E pode ser que não. Então, vocês quando vão na igreja e vocês veem aquelas propagandas do MST, aquelas coisas do pastoral disso, daquilo, é tudo de esquerda. É tudo de esquerda. E ninguém vai me desmentir. Simplesmente porque é verdade. E eu não estaria aqui inventando uma coisa dessas, uma igreja que eu acho que tem mesmo as raízes fincadas aqui nesse país. Quando vieram colonizar o Brasil, já trouxeram, já na segunda viagem, já veio padres. Acho que até na primeira. A primeira missa é na primeira viagem. Então, se eu digo, não é porque eu gosto de inventar coisas sobre um grupo religioso ou outro, não. A maioria, eu disse, a maioria dos evangélicos são cristãos. Os católicos, com esse afastamento que houve por causa do clero, que afastou as pessoas, ficou muito chato, bastava enxergar um palmo na frente do nariz, que já não queria se meter lá. Está mudando. Esse Papa está mudando, mas já tivemos um Papa comunista. Amigo de quem? Do cachaceiro. Onde é que foi levar dinheiro para depositar com malas e tudo? Aí o exemplo. Mas agora a coisa está mudando. E nós temos que ajudar nessa mudança. Temos que ajudar. É a nossa igreja, afinal. Quem não quer ser católico, tudo bem, pode ser de outra religião, não precisa ser evangélico nem católico. Porque, pelo menos aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu sei, até os cultos afro-brasileiros ou cultos africanos têm a fé em Deus, em Jesus, Oxalá. Então, todo mundo é cristão.
Os malvados é que não são. Quem comete malvadeza, quem mata, quem estupra, quem violenta, que viola, né, que agride, esses não são, esses não tem Cristo no coração, não tem. Nem nunca ouviram falar, e se ouviram, ó, não quiser, tá? Pode parar, a minha praia é outra. E é mesmo. Então, a importância de nós seguirmos um caminho dentro das 4 linhas, nós seguirmos, obedecermos à vontade de Deus, os 10 mandamentos. Então, aí, basta segui-los. Não precisa ser santo. Vai, continua sendo como é, erra. Né? Uns chamam de pecado, outros chamam de erro. Mas toca a vida, se regenera, não faz o mal. Não fica tirando a vida de pessoas que só fazem o bem. Não fica. Quando eu fiz voluntariado no Presídio Central e em outros presídios, durante 10 anos, porque eu me importava com aquelas pessoas. Porque tem gente, hoje não dá mais nem para entrar lá para trabalhar. Hoje não dá, porque hoje é uma coisa impressionante. Hoje não, já de alguns anos. Mais de 10 anos. Mas antes, quando a gente podia andar lá nos corredores, as reuniões que eu fazia primeiro eram na capela, ou depois numa sala de aula, mas eu podia transitar lá por dentro. Vários grupos religiosos. Em todos os presídios, principalmente do Jacuí, também fui lá, também estive lá, porque a gente acredita na redenção do ser humano. Então, o comunista vai deixar de ser comunista o dia que Deus entrar no coração dele. Não tem outra forma, não tem. O drogado também, o dependente químico, apronta, rouba da mãe, rouba do pai, mata as pessoas, faz horrores, Durante 40 anos eu fui voluntária nessa causa também, e que eu vi a gente passar ali, a gente sair dos presídios, e ir para lá, e se regenerar e se recuperar, porque simplesmente não foi porque estavam com as palavras da Jussara, ou daqueles padres que iam lá, ou dos outros companheiros de grupo que iam lá fazer pregação, cuidar deles, levar a palavra, etc. Não, foi porque Deus entrou no coração deles. Então, para mim, uma das coisas mais emocionantes, eu sempre, e se for lá, em qualquer uma comunidade terapêutica, novamente, para ver uma graduação, depois de 9 meses, que a gente vê como eles chegam, tudo estropiado, tudo... Meu Deus do céu, uma vez levei eu nem levei, só dei o endereço, a família levou ele antes que eu pudesse levar. Quando eu cheguei lá na tardinha, ele já vi ele de longe, assim, ele caminhando com o gerente lá da comunidade, atrás dele com um copo de leite, grandão assim. E eu disse para o meu marido, eu vi lá da porteira, assim, tipo, nossa, o que a droga não fez, agora o fulano vai fazer, porque vai dar um leite quente, recém-saído da vaca, vai dar-lhe né? Mas eu fiquei rindo, né? Tomara que não morra. Mas não morreu. Ele tinha o cabelo todo pintado de 1000 cores. 1000 não, de 5 cores. Aí se recuperou, saiu de lá, virou cristão, casou e passou a ser uma pessoa normal. Então, quando eu vejo eles, assim, colando grau, como a gente diz, né? Pelo menos no meu tempo era assim, quando a gente se formava. Quando eles recebendo a graduação, lá, depois de 9 meses, que é um renascimento, ai, meu Deus, cantando louvores, cantando hinos, comungando. Jesus, olha, eu mesmo borracho chorando. Mas, Sara, não fica assim, não te emociona, vai te dar um troço, já naquela época. Eu dizia, não posso. É uma coisa assim, ó, que me sensibiliza demais. E viu como é bom a gente acreditar no ser humano, como é bom a gente ajudar as pessoas. Porque, tu vê um monte de lixo sair, literalmente falando, as compras, tudo daquele jeito, assim, né? Não vão a banheiro, nem nada. Chega num ponto que eles não fazem mais nada, estão ali. E depois vem aquela criatura ereta, caminhando, indo para um altar, receber a comunhão, ouvindo um culto. Não, isso aí, ó, já coração. Mas é bom, é maravilhoso. Então, eu não tenho raiva de pessoas, eu tenho raiva de situações que se criam por determinadas circunstâncias. E o comunismo é uma circunstância que agora
é na França, é na Inglaterra, é na Alemanha. O pessoal está começando a acordar. Está começando a acordar. Está começando a se dar conta que a esquerda só leva, puxa para baixo. Só leva para o buraco. Essa é a nossa guerra. E eu agradeço do fundo do coração todas as pessoas que me ligaram no dia da condenação do Jair Messias Bolsonaro, nosso mito, nosso presidente. Sara, como é que tu tá? As pessoas sensibilizadas, porque sabem da minha luta, porque sabem da minha admiração por ele. Não é pela pessoa em si, é pelo que ele representa, é pelo que ele fez pelo Brasil, é pelo que ele faz. O povo que acorda para o que é bom, para o que deve ser seguido. É o povo que volta a acreditar em Deus, volta a acreditar no seu país, na sua bandeira, no seu hino. É uma coisa linda de se ver. Isso não faz mal para ninguém. Por que rir? Por que debochar? Por que criticar? Agora tem gente que critica até num bárbaro crime, como esse aqui, esse gaúcho, jornalista, esse excremento de pessoa. Assim, sabe, feliz da vida. O que aconteceu? A gente chorando e ele rindo. E ainda dizendo que a filha dele está lá, e vizinha do Musk, cuidado, né? Pode haver uma explosão lá. O que ele fez? Colocou a filha dele no olho do furacão. E diga se isso é uma pessoa que merece uma preocupação enquanto tiver desse jeito. Ou se ele for um psicopata, vai morrer psicopata. Não tem cura. Também porque não é doença, né? Não, muda, só acaba quando morre. Ele deixou a filha dele, que neste momento, agora, já deve estar sendo expulsa dos Estados Unidos. Porque ele vibrou demais. Ele vibrou de uma maneira nojenta. Ele vibrou. Qualquer pessoa, mesmo que seja de esquerda, eu acho que dá uma coisa. Ele vê aquela alegria, aquela coisa assim, se transforma, fica pior ainda a cara dele. Porque morreu um homem de Deus. Então, vocês vejam, ele pode ter criado essa situação para a filha dele. A filha dele, além de não, vai ser expulsa, com certeza. E não poder voltar nunca mais nos Estados Unidos, deve estar lá, ela deve estar atrapalhando, deve ter uma carreira. Não deve ser. Não deve estar lá assim só na Disneylândia. Né? A pessoa mora... É Texas, eu acho. Parece que é Texas. Então, ele, até para a filha dele, ele acabou respingando o veneno. Maldade. Eu não quero que a maioria do meu povo seja assim, porque não é. A maioria do brasileiro é conservador. A maioria acredita em Deus, na família, na liberdade, no país. A maioria dos brasileiros quer trabalhar, quer educar seus filhos. Por isso a nossa luta pelo retorno à liberdade é tão grande, porque nas escolas, desde as primárias, já estão assim, doutrinando as nossas crianças. Aquela história das crianças trans. Sabe o que é influenciar uma criancinha de 5, 6, 7 anos para mudança de sexo? Eu estava ouvindo também um depoimento de uma mãe, não sabe explicar o que é a dor. Porque ela não sabe se morreu um filho e nasceu uma filha, ou vice-versa. Ela não sabe o que está ali, o que é aquilo. Ela nasceu num sexo. E agora inventaram na cabecinha dele que sexo é a gente que escolhe. Já vi mais de uma mãe, me interessa sobre esse assunto, a dor que elas sentem. E depois ainda a obrigação de acompanhar o filho, porque não vai utilizar porque ele virou isso ou aquilo. Quando é homossexual, praticamente não existe família sem um membro que seja homossexual. Isso aí a gente está acostumado, é assim. Eles são assim. É bom, é mal? Eu não acho, são seres humanos. E a maioria que eu conheço são do bem. A maioria. São amados pela família, são amparados pela família. Claro que tem famílias que não aceitam. Mas a maioria aceita. Agora, pegar a criancinha lá, que não sabe o que é sexo, não sabe nada disso. E ela querer trabalhar a cabecinha, são as professoras, hein? São as professoras.
trabalhar a criancinha até ela querer mudar de sexo. Eu tenho filha de uma amiga assim. Ela está enlouquecida, mas está fazendo o que agora? Está ajudando. Se tem que dar hormônio. Ai, não quero nem falar nisso. É triste demais. Mas existe. E é nas escolas. E os bandidaços, esses que saem dando tiro em nome de Deus, saiu de uma universidade. Porque quando ele entrou na universidade, ele não era assim. A família dele é conservadora, a família dele é cristã. O pai dele é de guerra, assim, não sei como é que se diz lá nos Estados Unidos, tem um nome. Veterano de guerra. Então, não era para ter sido isso, não era para ter acontecido. Continuemos olhando para frente, para cima, acreditando em Deus. Vamos rezar para a transformação do nosso país. Que as nossas pessoas, eu não digo, quem já está na esquerda vai ter que sofrer na pele para voltar. Não adianta, porque não adianta. Não adianta. Buzinar aqui, perder tempo. Mas vamos fazer com que os omissos, os indiferentes, os que não gostam de política, porque política é uma besteira, política é coisa para ladrão, porque você pensa assim, você vota em ladrão e o Congresso está cheio de ladrões. Tanto na Câmara quanto no Senado. E nas assembleias e nas câmaras de vereadores. Quando sai uma lei bem estapafúrdia, bem sem sentido, pode investigar. Vê se a pessoa é da direita. Não. É tudo de esquerda. É tudo do mal. É tudo fazendo coisas para prejudicar. Maldades. Só maldades. Vamos rezar por eles, gente. Não temos que ter raiva. Mesmo que na hora assim, a gente não aceite, faz cara feia e fale algumas coisas, mas na verdade a conversão deles trará a mudança. Só Deus entrando no coração deles. Eles são assim porque Deus está ausente, porque eles barraram. Eles não deixam. Deus está lá dentro. Eles não permitem que se manifeste. Não permite o luxo de uma boa ação, de um bom pensamento. Para eles isso aí é coisa de burguês. Hoje nem se fala, mas nem se chama. Comunismo não fala. É gringo, é burguesia. A juventude já nem sabe o sentido exato dessas palavras. Mas ainda continua usando. Então, falei demais, acho. Passei do meu tempo. Mas estou com relógio. Hoje eu estou com relógio aqui, estou controlando. Mas como ficou todo o programa por minha conta, né? E como você sabe, eu amo vocês. E aí eu começo a falar e um assunto puxa o outro e eu acabo me alongando um pouquinho. Mas até amanhã, se Deus quiser. Provavelmente já com a presença do Adilson, se ele já estiver forte e em condições. Que Deus te abençoe, Adilson, te dê força e que esse luto, né, tu consiga vivê-lo com tranquilidade e trabalhando. Perder um irmão, perder uma irmã, é horrível, eu já perdi. É muito horrível. Mas acontece. Então, até amanhã.